Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Tech Talk. Sou Lando Nishida, sócio fundador da PM Lean Tech, e hoje vamos explorar como transformar o seu conhecimento em faturamento real utilizando o método Lean Tech Growth. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito animado para compartilhar informações valiosas que podem mudar a forma como vocês encaram o crescimento profissional e financeiro também. E antes da gente começar, queria agradecer a presença de vocês, e sei que muitos estão aqui em busca de novas oportunidades, novos horizontes, e posso garantir que vocês estão no lugar certo, com a equipe certa. E o método Lean Tech Growth é mais do que uma simples metodologia. É uma abordagem que combina princípios de gestão Lean com as mais recentes tecnologias emergentes, visando um crescimento sustentável. E o nosso objetivo nesse Tech Talk é mostrar como esse método pode ser a chave para que você alcance um faturamento aí de 5 dígitos ou até mais. E agora vocês devem estar se perguntando o que torna o método Lean Tech Growth tão especial? Bem, o que diferencia esse método é, na verdade, a sua capacidade de adaptar em diversas realidades e setores, oferecendo soluções aí personalizadas que realmente funcionam. Seja você um empreendedor, um profissional autônomo ou alguém que trabalha numa empresa com a função de um consultor interno, por exemplo, ou da área de inovação, empresas, inclusive do terceiro setor também, tá? Para conseguir mais captação de recursos, por exemplo, o Lean Tech Growth, ele tem muito a oferecer. E durante a nossa conversa, a gente vai explorar aí os pilares fundamentais aí do Lean Tech Growth e como cada pilar contribui para o sucesso de estratégias de crescimento. E vamos discutir aí como que a gestão Lean pode otimizar aí os processos, reduzir desperdícios, enquanto a incorporação, a adição aí de novas tecnologias emergentes abre novas possibilidades aí para a inovação. E além disso, quero destacar que o Lean Tech Growth não é apenas para quem já tem experiência com tecnologia ou gestão, pelo contrário, ele foi desenvolvido para ser acessível a todos, independente do nível de conhecimento técnico, tá? E se você tem uma mentalidade aberta, que está disposto a aprender, esse método pode ser o seu passaporte para o sucesso. E quero que vocês se sintam à vontade aí para interagir com a gente durante a conversa, e vamos abrir espaço também para perguntas e respostas. Então não hesitem em enviar, compartilhar suas dúvidas, perguntas, e caso eu não consiga responder aqui, com certeza responderei via a mensagem, direct. E nossa equipe também está aqui para ajudar a garantir que vocês saiam daqui com uma compreensão clara e prática do Lean Tech Growth. E para aqueles que estão participando pela primeira vez aqui, quero dar boas-vindas à nossa comunidade Lean Tech Growth. E vocês estão prestes a se tornar parte de um grupo de profissionais dedicados a alcançar o máximo de potencial nos seus negócios, nas suas carreiras profissionais, tá? E agora vamos iniciar uma breve apresentação aí do método, primeiro, do Lean Tech Growth, e explorar como ele pode ser a chave para desbloquear o potencial de faturamento. Então, vamos começar. E agora que já aquecemos aí com a introdução, vamos mergulhar no tópico da nossa discussão. Primeiro, o método Lean Tech Growth, Esse método é uma abordagem que tem ajudado muitos profissionais e empresas, inclusive internacionais, a transformar suas operações e aumentar aí significativamente os seus resultados. E a gente vai explorar aí como ele pode ser a chave para você poder faturar 5 dígitos ou até mais. Então, o Lean Tech Growth ele é baseado em 3 pilares principais aí que se interconectam para criar um sistema de crescimento eficaz e sustentável. E esses pilares aí são a gestão Lean, a tecnologia emergente e as estratégias de crescimento, o Growth. E vamos explorar aí um pouquinho cada um deles, tá? Primeiro, a gestão Lean. Esse é um conceito aí que muitos de vocês podem já estar familiarizados, pessoal da área de consultoria. A gestão Lean é sobre reduzir desperdícios, otimizar processos, maximizar aí o valor para o cliente. E no contexto do Lean Tech Growth, isso significa olhar para suas operações
né, e identificar áreas onde você pode atingir aí o máximo de eficiência, tá, com o uso da tecnologia certa. E o segundo pilar é a própria tecnologia emergente. E vivemos em uma era aí de rápidas inovações tecnológicas, né, e o Lean Tech Growth aproveita essas tecnologias para impulsionar o crescimento. Isso pode incluir aí inteligência artificial, automação de processos, né, análise de dados, realidades estendidas, né, que seria a realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, e muito mais. Né, e o objetivo aí é utilizar essas ferramentas para maximizar, né, os resultados e ganhar uma vantagem competitiva aí no mercado. A tecnologia emergente, ela permite que as empresas sejam mais adaptáveis, né, e responsivas às mudanças aí do mercado, certo? E ela oferece aí maneiras de se conectar com os clientes, otimizar as operações, né, criar produtos e serviços inovadores, inclusive. Por exemplo, a inteligência artificial ela pode ser usada para personalizar experiências dos clientes em tempo real, enquanto que, por exemplo, a automação de processos pode liberar aí sua equipe de tarefas repetitivas, certo? Permitindo que eles se concentrem em atividades de maior agregação de valor. E o terceiro pilar é o crescimento, né? O growth, o crescimento estratégico. Esse é um aspecto aí do Lean Tech Growth que concentra em como expandir seus negócios de maneira sustentável e escalável e envolve a criação de estratégias que não apenas assim impulsionam, né, o crescimento, mas também garante que esse crescimento seja mantido a longo prazo. O crescimento estratégico é bem sobre entender o seu mercado, né, identificar as oportunidades de expansão, desenvolver planos de ação claro, né, e capitalizar essas oportunidades. Isso pode incluir aí a expansão para novos mercados, né, o desenvolvimento de novos produtos e serviços ou melhoria das ofertas existentes. E uma parte crucial do crescimento estratégico é a análise de dados, né, utilizar esses dados para informar e alimentar suas decisões, né, você pode identificar tendências, prever demandas futuras e ajustar a sua estratégia de acordo com isso. E assim você garante que as ações estejam aí sempre alinhadas com as necessidades do mercado também. Então, como esses pilares aí se unem, né, no Lean Tech Growth de forma integrada, né? A beleza desse método aqui é que ele não trata cada pilar isoladamente. Né? Pelo contrário, ele integra, né, a gestão Lean, a tecnologia emergente e o crescimento estratégico em um sistema bem coeso, assim, que maximiza o potencial de crescimento da empresa, né, do seu negócio e do negócio do seu cliente também. E ao aplicar o Lean Tech Growth, você está criando uma cultura de inovação, né, e eficiência que permeia aí toda a organização. E cada decisão é informada por dados e cada processo ele é otimizado para eficiência e cada ação ela é orientada para o crescimento, certo? E o melhor de tudo é que o Lean Tech Growth é um método bem acessível, né? Não importa o tamanho da sua empresa, do seu setor, onde você atua, você pode começar a aplicar esses princípios hoje mesmo e ver os resultados. Em resumo, o Lean Tech Growth ele é mais do que apenas um conjunto de técnicas e ferramentas, é uma mentalidade também, né? Assim como a gestão Lean é uma mentalidade, né? Se baseia nela também. E é sobre estar sempre à frente, sempre inovando, sempre buscando formas de crescer, que é o que a gente utiliza, né, e aplica no nosso dia a dia. E agora que você entende os fundamentos desse método, né, esses 3 pilares aí, você está pronto para aplicar nos seus próprios negócios, né, seus próprios projetos, ou nos projetos dos seus clientes. E agora vamos explorar aí como você pode aplicar, inclusive, esse método Lean Tech Growth e quais são essas oportunidades de ganhos que ele pode oferecer para você. Agora que já introduzimos aí os 3 pilares do Lean Tech Growth, vamos aprofundar então no entendimento do método, né? E esse passo é super importante para garantir que todos vocês possam aplicar essas estratégias, né, de forma eficaz e colher os benefícios que ela oferece, ok? Bem, o método Lean Tech Growth ele é estruturado aí em etapas bem claras e práticas que vocês estão vendo aí no slide, tá? Esse daqui é o resumão geral de como
ou desenvolver o roadmap de transformação tecnológica, né, como se fosse um guia passo a passo, né, aplicando cada etapa do método Lean Tech Growth. E lembre-se que esse detalhamento eu vou passar para vocês, inclusive hoje, né, às 20 horas, onde a gente vai fazer uma aula, né, online e gratuita, tá, às 20 horas hoje, e estarei detalhando cada um deles para vocês. A gente vai explorar, né, como que se implementa isso em diferentes contextos, né, em diferentes cenários. Tá? Então a gente tem desde a parte de compreensão do contexto, da identificação aí das necessidades, né, e aspirações aí dos principais responsáveis aí da sua empresa ou dos seus clientes, né, e com isso a gente consegue detalhar e esclarecer o propósito, claro, da transformação tecnológica, né, que o pessoal quer realizar, né? Por que eles querem fazer essa transformação tecnológica, entrar nessa jornada, e com isso trabalhar um pouco nessa comunicação do propósito, né, da transformação tecnológica. Né? E assim a gente estabelece também, ao mesmo tempo, alguns indicadores estratégicos, né, os KPIs, as métricas para mensurar, né, o progresso durante essa transformação tecnológica. E esses indicadores seriam a referência, né, do nosso roadmap, né, o mapa, o guia passo a passo durante essa transformação. E para criar esse roadmap, a gente tem aí na parte de baixo algumas ferramentas, né, métodos aí para desenvolver esse roadmap. Né? A gente tem o tal do mapeamento de alavancas estratégicas, né, e a gente mapeia aí tanto os processos como a jornada do cliente, do usuário, né, e identifica aí as principais dores, os problemas, assim como as oportunidades, né, as ações a serem implementadas aí para eliminar qualquer tipo de desperdício restante, né, que ainda pode atrapalhar aí o processo, que deixa o processo instável. A gente aplica aí algumas técnicas como o Prisma, né, a ferramenta Prisma, e depois a gente prioriza, né, todas essas ações aí que normalmente geram várias oportunidades, aí, várias ações aí, né, várias tecnologias que podem ser implementadas, tá? E depois a gente prioriza, né, essas ações, essas iniciativas, né, tecnológicas com a matriz que a gente chama de xadrez, né, de iniciativas de alto impacto. Xadrez porque ela acaba formando várias matrizes, tabelas 8x8, né, onde a gente tem os critérios de avaliação e as iniciativas principais. Né? Por isso que parece um tabuleiro aí de xadrez. E com isso a gente desenvolve aí o mapeamento de alavancas estratégicas, só que o estado ideal, né? O que seria o estado ideal para maximizar os resultados, e a gente precisa verificar aí o retorno sobre o investimento, né? O payback, em quanto tempo a gente recupera esse investimento. A gente traz esse gráfico aí, que a gente chama aí de fluxo financeiro, né? Tech Value Maximizer, ou Tech Value Max, né? E isso ajuda a definir, né, a sequência ou a combinação dessas iniciativas tecnológicas no roadmap de transformação tecnológica. Tá? E a partir desse roadmap traçado, né, para esse ano e para os próximos anos, a gente vai acompanhando aí o progresso dessas ações através de uma gestão visual, né, a gente chama aí de quadro do OB, né, o pessoal do Lean conhece esse termo OB, significa sala grande, né, onde tem todo o projeto com os indicadores, e aqui no nosso caso aqui a gente põe, né, esses indicadores, tanto os estratégicos como indicadores aí de processo, para acompanhar a evolução aí das ações, né, das implementações. A gente põe os problemas, a gente põe as principais ações, né, para mitigar esses problemas, os indicadores também. E tem um outro quadro aí que a gente acompanha as ações diárias, tá, que é como se fosse o quadro Kanban, né, que o pessoal do Ágil utiliza bastante, com as ações a serem feitas, em andamento, as ações concluídas, né, tem um backlog aí que é uma lista de tarefas e priorizações a serem estabelecidas, né, numa certa frequência aí, e a gente faz essa revisão, né, reflexão aí para manter atualizado, né, e revisar e melhorar cada vez mais essa dinâmica com toda a equipe, né, envolvendo também os stakeholders, e acompanhar os resultados. Né? Basicamente, essa estrutura aqui, esse resumão,
a gente vai detalhar, então, hoje à noite, às 20 horas, na aula online gratuita, tá? Para quem quiser se aprofundar mais na metodologia Lean Tech Growth, ok? Que é um dos pré-requisitos, né, para vocês conseguirem atingir aí também esses 5 dígitos, né, de faturamento. E essas etapas formam, então, o núcleo central, né, do método Lean Tech Growth, que proporciona aí uma abordagem, né, estruturada para impulsionar o crescimento e, consequentemente, a inovação também, né? E durante a nossa aula detalhada, à noite, vamos explorar aí cada uma dessas etapas com exemplos práticos, tá, de implementação. Então, recomendo fortemente, tá, participar aí às 20 horas para o mergulho profundo aí nesse método. E para participar desse curso online gratuito, é simples, basta acessar aí ou esse link, leantechgrowth.com/inscrição, ou clicar aí no link da bio, né, da minha bio no Instagram também, tá? Tem esse link aí. E estamos ansiosos aí para ver como vocês vão aplicar aí o método Lean Tech Growth, né, em seus projetos. Então, espero vocês nessa aula, tá? Só se inscrever. E agora que a gente viu as principais etapas do método Lean Tech Growth, né, que, na verdade, o roadmap de transformação tecnológica é um dos principais entregáveis, né, do método. E esse aqui é um exemplo aí do roadmap detalhado, que eu vou falar no curso da noite também, tá? Onde esse aqui é um pedaço só, né? E, na verdade, com isso aqui você tem seu mapa, né? Basicamente, o que fazer para atingir essa transformação tecnológica, né, baseado na sua estratégia e baseado no seu propósito de por que você está implementando a transformação tecnológica. E ela é praticamente a sua bússola que guia, né, você ao longo da transformação tecnológica. Você viu aquele mapa, certo? E aponta a direção que revela aí os melhores caminhos para o sucesso, né? Não existe só uma, mas ela, né, através daquela matriz do xadrez, né, de iniciativas de alto impacto, a própria matriz, ela ajuda a priorizar e te indica o melhor caminho, né, o caminho mais, digamos, impactante, ou seja, mais rápido, menos complexo para atingir os seus objetivos e, assim, transforma, né, a incerteza em clareza durante essa jornada, ok? Então, agora a gente vai explorar, né, os exemplos práticos de aplicação em projetos de tecnologia de ponta, como inteligência artificial, realidade virtual, entre outras realidades estendidas, né, automação de processos e, inclusive, alguns aplicativos também de gestão, tá? E, além disso, a gente vai discutir aí a ordem de grandeza, né, de valores desses tipos de projetos e como vocês, como parceiros, né, como futuros parceiros Lean Tech Growth, uma vez que vocês aprendam a metodologia do Lean Tech Growth, como vocês podem aproveitar essas oportunidades para alcançar essas receitas significativas aí de 5 dígitos ou até mais. Então, começando aí com a inteligência artificial, tá? Essa tecnologia aí tem o potencial de transformar os negócios, basicamente, né? Melhorar as tomadas de decisões e personalizar as experiências do cliente. E, por exemplo, um projeto de inteligência artificial para um sistema, qualquer sistema, né, que faça alguma recomendação, né, seja de e-commerce, né, de produtos, ou informações, recomenda informações na área operacional, documentações, relatórios, dados. Ela basicamente retorna todas as informações necessárias que você precisa, né, para realizar alguma outra atividade. Então, esse tipo de inteligência artificial, né, que basicamente personaliza aqui certas informações e dados para você, ela pode variar de 5 a 6 dígitos, né? Por exemplo, entre 50 mil a 150 mil, né? Dependendo ou até mais, dependendo aí da complexidade e das funcionalidades desejadas, certo? Isso é só para ter uma noção de valores, tá? Tem aplicações aí que superam esses valores, inclusive. Como disse, né, depende da complexidade. E o método do Lean Tech Growth ajuda a definir esse escopo de maneira muito clara, né? Então, na hora da gente desenvolver, muitas vezes, né, nos nossos projetos do dia a dia, a gente aplica o método, a gente aplica toda a estrutura, né, de definição de escopo e sai que nem uma maravilha, né? A gente sabe exatamente o que fazer, quais são os dados de entrada, saída, tem um framework para isso, uma estrutura para isso,
Então, é exatamente esse tipo de aplicação, né, do método Lean Tech Growth que facilita, durante a execução do projeto, né, essa clareza também, tá? Agora, realidade estendida, né, ou seja, realidade virtual, né, Virtual Reality, VR, AR de Augmented Reality, realidade aumentada, e MR de Mixed Reality, realidade mista. Né? Essas tecnologias, elas permitem criar uma experiência imersiva que são, assim, únicas e memoráveis, né? Acabam dando uma experiência muito diferenciada, certo? Imagina um treinamento, né, em realidade virtual, que inclusive mostrei em alguma live anterior, né, uma realidade virtual que simula situações reais de trabalho, né? Ou um aplicativo de realidade aumentada que permite que os clientes vejam, né, como que um objeto ou um prédio ou uma obra ou um simples objeto ficaria, né, quando ficasse pronto, né? Então, antes desse produto ou desse objeto existir, né, de um prédio ficar pronto, você consegue visualizar exatamente, utilizando a realidade aumentada, por exemplo, né, ou realidade mista, como que ela ficaria, e você consegue entrar dentro desse ambiente, né, no mundo real, e consegue experimentar, né, ter a sensação, ter a experiência de vivenciar algo que ainda não existe. Né? Então, imagina que essa sala aqui, com essas mesas, imagina que isso aqui fosse um terreno baldio, né? Não tem nada aqui, mas com a realidade aumentada, por exemplo, a gente conseguiria simular, né, como que seria esse ambiente, né? Projeta, né, toda essa estrutura no mundo real, ou se você colocar aqueles óculos de realidade virtual, né, você fica imerso dentro de um ambiente 3D e você consegue enxergar tudo isso daqui, né, digitalizado, obviamente, como se você estivesse dentro de como que seria essa sala no futuro, quando ficasse pronta. Certo? Então dá uma experiência muito imersiva e impacta bastante. Tá? Então, esses tipos de tecnologia, dependendo aí da complexidade, né, ou da simplicidade aí do produto, pode variar também, de novo, entre 5 a 6 dígitos. Né? Tem projetos aí que a gente fez em cerca de R$80 mil a R$200 mil ou até mais. Né? Então, só para ter uma noção de ordem de grandeza também, realidade mista, né, ou Mixed Reality, MR, ou MR aí, combina tantos elementos de realidade virtual como realidade aumentada, né, criando ambientes onde objetos físicos e digitais, elas coexistem, né, e interagem em tempo real. Tá? Então, esses tipos de projetos como um showroom, né, virtual, onde você consegue interagir com os objetos, né, inclusive no mundo real, só que daí você vê objetos virtuais e você consegue interagir com elas, tá? Podem ter valores aí, pode variar, com certeza 6 dígitos, né, 150 mil para cima, e com ela a gente consegue criar experiência que não são somente visuais, né, mas essa interação permite, né, uma nova experiência, né, dos usuários e com o ambiente ao redor também. Né? E agora a gente tem o RPA, né, que é a automação de processos. Tá? Essa tecnologia, ela automatiza basicamente, né, tarefas repetitivas, tá? E permite que suas equipes elas sejam liberadas para essas tarefas que você fica fazendo a mesma coisa sempre. Você deixa a máquina fazer isso, tá? E você libera as pessoas para se concentrar em atividades, né, de maior valor agregado, né, que realmente precisa pensar e usar a criatividade. Então, um projeto de RPA para automatização de processos administrativos, principalmente, né, ou qualquer outro processo, pode custar, aí, novamente, entre 5 a 6 dígitos, depende da complexidade e do número de interações aí que precisa ser feito, né? Pode variar novamente. A gente já fez projetos na ordem de grandeza aí de 60 mil, né, 180 mil reais. Então, imagine automatizar, né, um processo de dados financeiros, né? Quantas pessoas você consegue liberar, tá? E você não precisa aumentar, né, a sua capacidade, a máquina faz todo o trabalho braçal e você tem as pessoas para fazer as coisas que só as pessoas conseguem fazer.
E outro exemplo também é aplicativos de gestão empresarial, né? É mais genérico, mas estou colocando aqui porque existem várias possibilidades aí de aplicativos, tá? Esse aqui é um dos exemplos, tá? Esses tipos de soluções, né, ajudam as empresas a otimizarem as suas operações, melhorar a eficiência, né? Então, um aplicativo aí de gestão personalizada pode variar também de 5 a 6 dígitos, tá? Depende do escopo do projeto, mas com certeza pode variar aí a partir de 40, 50 mil reais para cima, né? Chegando a 200 mil, 300 mil reais facilmente, conforme a complexidade ou o número de integrações que você precisa que esse aplicativo faça. E esses aplicativos podem incluir aí funcionalidades como gestão de projetos, controle de estoques, que a gente já chegou a fazer, né? Ou até mesmo gestão de relacionamento com o cliente, tudo adaptado aí para a necessidade específica da empresa. Então, quanto mais customizado, quanto mais personalizado for o aplicativo, ou seja, não existe no mercado algo que não exista no mercado, né, que atende especificamente para uma empresa, maior será aí a personalização, logo o valor agregado aí da solução aumenta, certo? E por que eu comentei, né, dessas ordens de grandeza? Porque a partir daí, né, que vem o tema do nosso Tech Talk de hoje, né? Agora que a gente discutiu essa ordem de grandeza de valores dos projetos, vamos falar aí sobre como vocês, né, como futuros interessados aí em ser parceiros do Lean Tech Growth, da metodologia Lean Tech Growth, podem transformar aí essas oportunidades em receitas significativas, né? Ao fechar um projeto, por exemplo, ou concretizar um projeto, vocês podem ganhar comissões aí variando entre, no mínimo, 5%, 10% do faturamento, às vezes até mais, tá? Dependendo da margem com que se obtém aí no projeto, tá? Então, de 5% a 10% do faturamento líquido, né? Por exemplo, em um projeto de inteligência artificial, avaliado aí, digamos, um projeto simples, avaliado em 100 mil reais, por exemplo, uma comissão de 10% resultaria aí, já arredondando aí, 10 mil reais, certo? E da mesma forma, né, com um projeto aí de realidade virtual, tá, de uns 200 mil reais, por exemplo, poderia render uma comissão 20 mil reais, né? Lógico, seria, né, descontando os impostos e tudo mais, mas arredondando aí quase 20 mil reais, com certeza, né? E assim, em termos de suporte, né, e da parceria, é importante a gente ressaltar que, como parceiros Lean Tech Growth, vocês não estarão sozinhos nessa jornada, né? A gente oferece todo o suporte necessário, tá? Seja na parte comercial, desde o treinamento, né? Logicamente, vocês precisam aprender o método Lean Tech Growth para poder atuar, né, e conduzir, né, para o fechamento do negócio. Obviamente, você precisa conhecer a metodologia, mas você não precisa saber programar, não precisa ser especialista em tecnologia, porque isso daí, quem dá o suporte somos nós, né? E até na fase de fechamento do projeto, né, a gente atua e auxilia você na condução do processo comercial também, ok? Então, a nossa equipe ficará aí ao seu lado, né, no início, garantindo que você tenha, né, as ferramentas e o conhecimento necessário para brilhar como se fosse a estrela do projeto, né? O projeto é de vocês, vocês que estão frente aos seus contatos, aos seus clientes, né, aos seus potenciais interessados em implementar alguma solução tecnológica, certo? Então, enquanto vocês se destacam na linha de frente, a gente trabalha, né, nos bastidores para o desenvolvimento, né, dessas potenciais soluções tecnológicas e garantir que tudo esteja pronto para sua entrega, né? E o nosso objetivo é que vocês se concentrem, né, em construir relacionamento, né, ampliar seus portfólios, seu leque de portfólio e fechar negócios, enquanto que a gente cuida do desenvolvimento técnico. E aí que entra aquele roadmap de transformação tecnológica, né? Quanto mais você dominar, elaborar aquele tipo de mapa, né?
o guia passo a passo para que a pessoa consiga entender quais tecnologias certas utilizar para maximizar os resultados dela, né? Aplicando o método Lean Tech Growth, você consegue gerar mais de 50, mais de 100 iniciativas facilmente, né? Isso possibilita maior fechamento de projetos, certo? E na parte de precificação também, obviamente a gente vai ajudar a precificar, porque depende, né, do esforço, da complexidade com que a gente vai necessitar para desenvolver e entregar essas soluções com você, certo? Então, compreender essas ordens de grandeza, né, e a oportunidade de ganhos é crucial, tá? Para maximizar aí o seu potencial como parceiro Lean Tech Growth. E durante a nossa aula detalhada hoje, às 20 horas da noite, vamos explorar ainda mais como aplicar essas estratégias, né, e discutir casos que demonstram o impacto, né, de transformação com esse método, tá? Então participe aí novamente da aula às 20 horas hoje, tá? E mergulhar mais a fundo nesse método, ok? Agora, vamos falar aí um pouco das principais dúvidas, né, objeções aí durante um processo de venda de projetos de alto valor agregado, né? E, assim, muitas vezes quando as pessoas tentam, né, tratar aí de vender projetos de caros, certo? Caros, assim, é relativo, tá? Mas é natural que surjam, né, algumas objeções aí, né? Então, perguntas como que vou vender algo tão caro, né? Assim, para a gente parece caro, né? Mas dependendo do ponto de vista, o caro é relativo, certo? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E outros tipos de perguntas que surgem a partir dos parceiros será que, né, eu tenho competência para propor essas soluções tecnológicas, né? São bem comuns. E hoje, né, principalmente à noite, a gente vai abordar aí essas objeções, tá? E compartilhar as estratégias para maximizar seus ganhos como parceiros Lean Tech Growth, né? Então, a questão da pergunta, como que vou vender algo tão caro, né? Isso aí é fácil de justificar. A chave para vender projetos de alto valor é demonstrar o retorno sobre o investimento, o ROI, tá? Que inclusive a gente vai falar mais a fundo no curso online gratuito da noite, certo? Às 20 horas. E a gente precisa mostrar, tá, nesses casos, como que essa solução pode, por exemplo, economizar tempo, né? Tempo e dinheiro, como ela pode reduzir custos operacionais ou aumentar a eficiência, né? Aumentando a eficiência, ela ganha, né, maior volume ou tem mais tempo, acaba tendo maior capacidade. Com maior capacidade você consegue produzir mais, ser mais produtivo e com isso você consegue ter mais receita também, né? Tendo vendas, você consegue converter isso em valor de receita. Então, precisa usar dados, né, e exemplos concretos de como que que ele vai se beneficiar, né, com essa tecnologia. Não é um custo, é um investimento para você ter um grande retorno, né? Então, a gente conseguindo demonstrar isso aí para a pessoa, seja 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão eventualmente, isso aí vai ser caro vai ser barato, né? Vai ser insignificante se isso representa, por exemplo, 1% do que ele pode ter de retorno, né, com os ganhos. Então, é assim que a gente mostra essa questão de, puxa, parece ser caro, mas e o ganho que a pessoa vai ter, né? O retorno que ela vai ter com esse investimento. Então, dessa forma, você consegue eliminar essa objeção de, nossa, né, como é que vou vender algo tão caro assim, né? Na verdade, o caro é relativo, né? Tem que comparar com o retorno que você vai ter. Assim, por exemplo, vou ter que investir 5 mil reais, mas se você vai ter um retorno de 50 mil reais, né, isso aí é 10%, certo? Então, você está tendo uma oportunidade de ganhar 10 vezes mais aquilo que você investiu, certo? Então, esse o pensamento que você precisa mostrar, né, a vantagem, e aí o caro não vai ser tão caro. Na verdade, ele vai ser bem mais barato comparado ao ganho que ele vai ter, certo? Agora, outra dúvida muito comum no início será que eu tenho, né, a competência para propor essas soluções?
né? Porque eu não sou especialista técnico, né? Como que eu vou conseguir propor essas soluções tecnológicas complexas, certo? Então, a nossa resposta é que você não precisa ser um especialista técnico para vender essas soluções, né? A força do nosso modelo é que a gente fornece todo o suporte necessário, né? Então, a nossa equipe de especialistas vai estar sempre disponível para auxiliar aí e nas apresentações técnicas, inclusive, tá? Nas demonstrações de produto, caso você precise de suporte, certo? Para responder qualquer tipo de pergunta técnica que seu contato, seu cliente aí precisar obter, né? E seu papel, na verdade, é entender a necessidade do cliente, né? A dor, é conectar com essas necessidades e para poder trazer, né, a melhor solução, né, a melhor forma, a tecnologia certa, tá, que a gente ajuda você a oferecer, ok? Mas em realidade virtual, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Para poder economizar aí, né, os custos de treinamento, né, dos operadores, né, com espaço físico, perda de materiais utilizados aí durante o treinamento, né? Bem, esse estudo de caso, né, que a gente discutiu em uma das lives anteriores, o uso da realidade virtual para o treinamento de operadores na montagem de painéis elétricos, esse projeto ele é avaliado em cerca de R$250 mil, nessa ordem de grandeza, tá? E foi excelente, né? E como foi dito, né, para reduzir aí o tempo de treinamento, aumentar a retenção aí, né, do conhecimento, além de evitar as perdas, né, de materiais e tudo mais. Então, esses tipos de simuladores, né, que permitem aí com que os colaboradores eles pratiquem, né, suas operações, não só essa, tá, qualquer atividade aí, em um ambiente seguro, controlado, né, sem risco aí de danos aos equipamentos, perdas de materiais, né? Isso ou você consegue quantificar, né, e ter o custo evitado aí para a empresa também, certo? E outro exemplo aí é o desenvolvimento que a gente fez de um software de OCR, né, um OCR, que basicamente é o reconhecimento de caracteres, né, leitura óptica. E basicamente ela lia caracteres manuscritos de quadros brancos, né? Ou seja, você tira uma foto de coisas rabiscadas aí à mão, né, escritas à mão, e essa foto você passa, né, no leitor e ela identifica exatamente o que está escrito, mesmo com letras manuscritas, certo? E o que esse software lia, basicamente, né? Eram os apontamentos da produção de uma fábrica. E esse projeto estava estimado em quase R$200 mil, tá? Onde essa digitalização, né, automatizou praticamente o processo, né, de digitalização de todos esses dados que antes era realizado manualmente, né? A pessoa tirava a foto dos quadros de apontamento de produção e aí convertia aí no Excel, né? E isso acarretava aí vários erros também, né, de digitação e tudo mais, tá? E hoje em dia existem, né, aplicativos aí, seja gratuitos ou até pagos, né, na internet, que você só sobe uma foto e ela digitaliza razoavelmente bem, tá, o que está escrito em texto. Porém, o problema é que quando você faz isso nos aplicativos disponíveis aí na internet, ela, sim, digitaliza o texto, porém, ela vem muitas vezes desestruturada, né? Agora, o software que a gente criou especificamente para essa empresa, ela é personalizada, né? Ou seja, a gente colocou exatamente o template de como que a digitalização deveria retornar, né? Como se fosse uma planilha tabelada mesmo, e vinha, inclusive, dividida por páginas, né? Por seções da tabela, porque o software, o algoritmo, né? A inteligência, ela reconhecia exatamente qual página, qual campo se refere a qual tipo de dado e o que esse dado significa. Então, a gente criou toda uma estrutura por trás disso, né? Com uma fidelização, assim, absurda de digitalização, né? O erro é muito, muito pequeno, só se a pessoa realmente escrever alguma coisa, né, muito ilegível que o software também não vai conhecer, porém, ele pode aprender. E outro exemplo que a gente tem também é em relação ao RPA, que é a automação de processos repetitivos, certo? E a gente tem um caso onde implementamos aí esse RPA, né, para compilação aí para um resumo de status, né, de aprendizado aí de
módulos de aulas online das empresas, né, das empresas aí. Basicamente, a pessoa realizava os cursos online, o próprio módulo de educacional, ela tinha, né, uns indicadores que mostrava como que os alunos estavam, porém, essa empresa precisava, na verdade, a consultoria, né, precisava de um relatório diferenciado, né, que o próprio módulo não fornecia esse tipo de sumarização, né, dos status aí dos alunos, dos colaboradores da empresa. Então, o que a gente fez? A gente criou um processo automatizado de coletar essas informações e indicadores de tal forma que a empresa consiga ver, né, da forma como ela precisava. E isso antes era feito manualmente pelas pessoas no Excel, numa planilha. Então, ela entrava no sistema do e-learning, coletava essas informações, passava para um Excel, e ela mesma exportava, né, essas informações do Excel. Depois ela fazia isso manualmente para criar um report, né, um relatório sumarizado com os status, com cores, com todos os ícones que eles utilizavam para representar o status de como as pessoas estavam, de uma forma bem visual, né, que a plataforma de e-learning não oferecia, né, do jeito como a consultoria precisava. Então a gente automatizou esse processo, né, a gente identificou qual que é as etapas, como que a pessoa fazia passo a passo de forma manual, e como isso é um processo repetitivo, a gente basicamente automatizou esse processo, né, e a solução, basicamente, a pessoa não precisava fazer mais nada, né? Todo esse processo manual era feito no servidor, né, o RPA, o script rodava automaticamente, a maquininha fazia, né, o robozinho fazia isso automaticamente lá no servidor, e a pessoa tinha um dia específico, né, em um horário específico, que isso daí rodava no servidor e a pessoa recebia diretamente um e-mail com um relatório pronto do jeito que ela precisava. Então isso liberou aí várias horas, né, dessas pessoas que realizavam esse relatório manualmente toda semana. E aí depois ela eliminou esse processo de intervenção humana, certo? E isso que a gente viu são só alguns exemplos, tá? Temos vários aí que depois a gente vai compartilhar com vocês, né, para os parceiros Lean Tech Growth que se interessarem. Mas sempre o foco deve ser, né, não no valor do projeto, mas foque sempre, né, no valor que o projeto vai trazer para o cliente, certo? No benefício, em vez de discutir o preço, certo? Então demonstre como que a solução pode resolver o problema específico, né, e como que ela entrega valor para o negócio do cliente. E aí a gente utiliza bastante estudos de casos, né, exemplos de projetos implementados para mostrar, né, como prova social, mostrar que as soluções, né, entregues são eficazes para vocês utilizarem como casos de sucesso, né, e assim dar mais confiança, né, para os seus contatos, seus clientes, seguir em frente, né, e implementar aí as soluções para resolver os problemas específicos deles. E não hesite, né, em usar o suporte da nossa equipe técnica e comercial, tá? Então a gente está aqui para ajudar em todas essas etapas, desde a identificação da necessidade do cliente, né, até a entrega da solução final, tá? E o importante é desenvolver o relacionamento, né? Construa e mantenha relacionamentos sólidos com seus contatos, né, seus potenciais clientes, entenda a necessidade e os desafios que eles estão tendo, né? E você se posiciona como um parceiro de confiança que pode oferecer aí, né, que pode ajudar a oferecer soluções valiosas para eles. E se mantenha atualizado das últimas tendências tecnológicas, que são informações que a gente continuamente vai alimentar vocês também. E voltando aí em algumas dúvidas, né, do pessoal, por exemplo, como que eu posso garantir, né, que o projeto que eu conseguir fechar será entregue aí no prazo e dentro do orçamento, né? Então, sobre isso, pode ficar tranquilo que o nosso time aí de gerenciamento, né, dos projetos, nosso time de desenvolvimento, a gente trabalha aí dentro, né, a gente trabalha bem perto de você, né, em contato
constante com você para garantir que todos esses prazos e orçamentos sejam respeitados, né? A gente utiliza metodologias aí de gestão ágil, né, para garantir a flexibilidade e eficiência durante todo o processo, tá? Outra dúvida também que vocês podem ter é em relação às dúvidas técnicas, se vocês não conseguirem responder à dúvida do cliente. Então, para isso, vocês podem contar sempre com o nosso suporte técnico. A gente vai estar disponível aí para participar de reuniões, né, com os clientes, se precisar, se vocês preferirem, e fornecer todo o suporte necessário aí para esclarecer qualquer dúvida. E o que acontece, por exemplo, se o cliente não estiver satisfeito com a solução, né? Difícil, mas a gente sempre trabalha, né, em uma colaboração bem estreita aí com você e com o cliente, tá? Para garantir que a solução atenda às expectativas. E se houver qualquer insatisfação, a gente está comprometido a fazer os ajustes necessários para garantir a satisfação total aí do cliente. Por isso que seguir o método do Lean Tech Growth é importante, porque lá não tem como você esquecer algum pedaço, alguma informação. É justamente seguir o método para evitar esse tipo de retrabalho. Tá? Por isso que você precisa conhecer o método para ter essa jornada, promover a jornada, a experiência, né, do cliente, a melhor experiência possível, tá, nessa jornada aí de transformação tecnológica. Então, é importante conhecer o método e seguir, né, o passo a passo do método para você não ter esse tipo de problema, certo? Oferecer, né, projetos de alto valor pode parecer desafiador, tá? Mas com as estratégias certas, né, e com o suporte da nossa equipe, você pode superar aí todas as objeções, né, existentes aí, transformar essas oportunidades em ganhos reais, tá? E a gente está aqui para garantir que vocês tenham todo o suporte necessário para brilhar como parceiros Lean Tech Growth. Então, se isso interessa você e se você quer aprender mais sobre como transformar, né, o seu conhecimento adquirido, né, do Lean Tech Growth, da metodologia, em faturamento real, tá? Então, eu faço o convite novamente. Não perca aí essa oportunidade de participar da nossa aula gratuita e online, hoje, às 20 horas. Tá? E essa aula será um mergulho mais profundo aí no método Lean Tech Growth, tá? Onde a gente vai explorar cada uma das etapas, né, da metodologia, né, para como fazer o roadmap de transformação tecnológica, onde você vai ter todas as iniciativas necessárias da sua própria empresa ou do seu cliente, né, para conseguir maximizar os resultados, tá, da empresa. E com detalhes práticos também, né, e que vocês podem aplicar imediatamente logo depois da aula, se quiserem. Tá? E essa é a sua chance de entender, né, como que o método Lean Tech Growth pode ser adaptado aí às suas necessidades específicas. Tá? O método é bem personalizável, potencializando aí as suas habilidades, seus conhecimentos aí nessa parte do Lean Tech Growth e ampliar aí suas oportunidades de ganho também. Então não importa se você está apenas começando ou se já tem experiência no mercado, né, com o método Lean Tech Growth, com certeza vocês terão novos insights aí para serem aplicados, né, ao longo da nossa aula, tá? E junte-se a nós, então, para que você consiga transformar esses desafios em oportunidades. E para garantir a sua participação, é super simples, tá? Então, só se inscrever aí no link, né, leantechgrowth.com/inscrição, ou clicar no link, no mesmo link aí, na bio do meu Instagram, né, Lando_Nishida, e a gente se conecta lá à noite, às 20 horas, na nossa aula online gratuita, ok? Ótimo, então, pessoal, hoje essa era a principal mensagem, diferente de outros Tech Talks, né? Mas nas próximas eu voltarei a apresentar novas soluções, né, ou aplicações aí das tecnologias, ou de diferentes projetos aí inovadores para vocês, até para vocês aumentarem, né, o portfólio de soluções, né, conhecimentos e terem exemplos reais para poderem oferecer também ao longo dessa parceria aí do método Lean Tech Growth, certo? Então, obrigado aí por estarem hoje, né, e dedicarem seu tempo para aprender mais sobre o método, e a gente espera que todos vocês estejam aí na nossa aula à noite,
e vamos aprofundar ainda mais o conteúdo, né, e as estratégias que a gente discutiu hoje, certo? E não deixe de seguir as redes sociais, tá, para estarem sempre atualizados, tá, com as dicas e novas soluções. E a gente está empolgado aí de ver você alcançar grandes resultados, certo? E antes da gente se despedir, né, queria só reforçar que o nosso objetivo aqui é criar uma comunidade de profissionais engajados aí na implementação certa da tecnologia, né, e estarem bem engajados, bem sucedidos também. E estamos aqui para ajudar, né, vocês em cada passo, né, dessa jornada. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou precisar de mais informações, então só mandar a mensagem, entrar em contato conosco, tá? E lembre-se que o sucesso é uma jornada, né? E estamos aqui para caminhar junto ao seu lado, tá? Para que você também atinja esse sucesso. Então, até logo, pessoal. Nos vemos aí na aula de hoje, à noite, às 20 horas. Prepare-se para uma sessão aí cheia de insights e oportunidade de crescimento. E obrigado por fazer parte aí da nossa comunidade de Lean Tech Growth. E espero vocês para se tornarem aí os parceiros, novos parceiros aí do Lean Tech Growth. Ok? Então, te vejo à noite. Abraço.